Eu preciso dizimar? A verdade sobre o dízimo. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 35 diz: Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. A questão do dízimo é uma das polêmicas mais debatidas entre os cristãos. Sabe por quê? Porque ela mexe no bolso das pessoas. E infelizmente em muitas igrejas o dízimo recebe mais atenção do que a salvação, a obediência, o arrependimento e a própria pregação do evangelho. Esse assunto é muito polêmico e muitas pessoas me perguntam se na nova aliança precisamos dizimar. Ao mesmo tempo, muitos cristãos não ajudam com nada, e isso prejudica muito o crescimento da obra de Deus em si. Muitas pessoas defendem um dízimo com unhas e dentes, devido à religiosidade plantada em seus corações por alguns líderes. Contribuir financeiramente deveria ser uma alegria, como diz na passagem no início da mensagem, pois significa que Deus tem suprido as nossas necessidades, e não algo que nos traz medo ou sentimento de culpa quando não podemos ajudar. Por isso eu vou te explicar o que a Bíblia diz sobre o dízimo, e ao final desse vídeo você entenderá melhor sobre esse assunto. Por isso, assista até o final. Dar o dízimo é uma prática do Antigo Testamento. O dízimo era uma exigência da lei, em que todos os israelitas deveriam dar ao tabernáculo 10% de todo o fruto do seu trabalho e de tudo que criassem. O dízimo no Antigo Testamento era um método para prover as necessidades dos sacerdotes e levitas do sistema sacrificial. Agora, se observarmos o Novo Testamento, veremos que não existe uma ordem ou recomendação para os cristãos entregarem os 10% do dízimo, mas sim que eles devem contribuir conforme determinarem no coração, assim como está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus se agrada de quem dá com alegria, e não de quem faz por obrigação ou por medo de atrair uma maldição. O cristão verdadeiro deve ser conhecido pelo amor, generosidade, pela fé, obediência, pois ele reconhece que Deus é o seu provedor. Com isso, tem o desejo de ver a obra de Deus crescendo e alcançando mais pessoas através do evangelismo e ações sociais. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse que os cristãos deveriam separar uma parte dos seus ganhos para sustentar a igreja. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Repare bem o que ele disse, de acordo com a sua renda. Muitas pessoas perguntam se a Bíblia fala sobre os 10% no Novo Testamento, mas ela não diz nada. A igreja cristã tomou esta quantia 10% do dízimo do Velho Testamento, da Velha Aliança, e a incorporou como um mínimo recomendado para o cristão ofertar. Porém, os cristãos não devem se sentir obrigados de dar sempre os 10%. Mas sim de acordo com a sua renda, como Paulo ensina. Às vezes, isso significa dar mais do que a 10ª parte, e às vezes, dar menos. Cada um deve orar e pedir sabedoria a Deus para que possa contribuir da melhor forma.
e não precisam ter medo de serem amaldiçoados pelo devorador por não darem o dízimo, ou medo de estar roubando de Deus, pois isso fazia parte da lei do Antigo Testamento, da Velha Aliança. Muitas igrejas usam a passagem de Malaquias 3, versículos 8 a 11, que impõe os 10% do dízimo. Infelizmente, muitas igrejas e cristãos usam a palavra de Deus fora de contexto e da forma que convém. E os que falam a verdade são considerados, por vezes, hereges. Isso é triste, porém o dia do julgamento virá e cada um preste a sua própria conta. Agora vamos ver o que Jesus falou a respeito do dízimo. A primeira vez que o dízimo foi citado no Novo Testamento foi em Mateus 23, quando Jesus repreendeu os escribas e fariseus dizendo: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Esta passagem, para muitos, é a prova clara que Jesus ordenou que o seu povo deveria dar o dízimo como era feita no passado. No entanto, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Devemos entender a diferença entre velha aliança e a nova aliança. Quando Jesus disse que aqueles homens deviam obedecer à ordenança da lei, ele estava dizendo: vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ele disse isso pois ele era judeu, nascido debaixo da lei de Moisés, conforme está escrito em Gálatas 4:4. Por isso ele viveu de acordo com ela, com a lei. Mas preste atenção no que ele disse em Mateus 5:17 e 18. Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Tem que ficar muito atento, meu irmão, minha irmã. Jesus deixou claro que a lei deveria ser cumprida, mesmo durante o seu ministério, pois se ele violasse a lei, seria condenado como qualquer pessoa, e assim ele não cumpriria sua missão aqui na terra para libertar o homem que estava morto na maldição do pecado. E realmente Jesus cumpriu toda a lei. Ele foi a única pessoa que conseguiu fazer isso. Ele foi circuncidado aos 8 dias, foi apresentado na sinagoga. Segundo Lucas 2, 21 a 24. Assumiu seu sacerdócio aos 30 anos. Lucas 3, 23. Números 4, versículos 43 e 47. E exerceu outras formalidades cerimoniais da lei. Meu irmão, minha irmã, agora é algo que você tem que ficar muito atento. Você tem que entender que quando Jesus esteve na terra, ainda regia a velha aliança. Você deve se lembrar também que quando Jesus curou um leproso, no capítulo 8 de Mateus, versículos de 1 a 4, ele mandou entregar ao sacerdote a oferta que Moisés ordenou em Levítico capítulo 14. Agora, nos dias de hoje, será que alguém oferece ao sacerdote alguma oferta depois de ser curado de sua doença? É lógico que não. Por isso é muito importante você saber que a nova aliança não começou no nascimento de Jesus, mas na sua morte. A nova aliança não começou no nascimento de Jesus, mas na sua morte. Por isso, esse tempo que ele passou aqui na terra, ele estava sendo regido pela velha aliança. E assim que Jesus entregou o seu Espírito a Deus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós passamos a viver
pela graça, encerrando ali toda a ordenança da lei de Moisés e sendo introduzido o evangelho da salvação, através da ressurreição de Cristo. Vivemos hoje sob a nova aliança. Olhe essas passagens. Gálatas 3, versículos 22 a 25 diz assim: Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, ou seja, a lei. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5 diz: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Agora, meu irmão, minha irmã, eu vou dar a minha opinião. A obra de Deus precisa de dinheiro para se manter, para ter condições de alcançar mais pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, para ajudar os necessitados, entre outras questões. E como nós vimos, o próprio apóstolo Paulo pediu oferta para ajudar e suprir as necessidades daqueles que vivem no ministério e também da obra de Deus. Conheço muitos ministérios sérios que precisam de ajuda para alcançar mais pessoas. Conheço igrejas que vivem sob a nova aliança, verdadeiramente com uma estrutura incrível. Lá, meu irmão, minha irmã, não se pede dízimo. Não tem momento de ofertas durante o culto, mas as pessoas contribuem de coração e não através de imposição. Ainda existem missões no exterior, em países pobres ou no interior do nosso próprio país. E também pessoas que evangelizam e precisam de recursos para expandir a evangelização. Eu, Vinícius, por exemplo, não tenho uma porcentagem, pois nem calculo. Mas sempre estou ofertando na vida de profetas, de projetos e de pessoas que são sérias ao levar o evangelho. Dou com amor, pois toda a minha provisão vem de Deus. E ainda recebo ofertas para o meu ministério, pois para alcançar mais pessoas nas redes sociais, demanda-se dinheiro. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, o que vemos por aí é um grande comércio e enriquecimento de líderes, aproveitando-se das ovelhas. Já ouvi o absurdo de um líder de uma igreja com milhares de seguidores que diz que o dízimo é obrigatório e estamos devolvendo para Deus o que já é dele, e que as ofertas são um investimento. Meu Deus, misericórdia! É muito absurdo ouvir isso. E as pessoas, meu irmão, minha irmã, também que contribuem, são culpadas de alguma forma, porque não buscam a verdade por si próprias, lendo, meditando, estudando a palavra de Deus e buscando intimidade com Deus. Pois, se tivessem essa intimidade, o Espírito Santo, como Espírito da verdade, já teria revelado isso em suas vidas. Ficam dependendo totalmente de seus líderes, e o que eles falam é lei. Acorda, povo de Deus, acorda. Agora, com relação ao dízimo, talvez você seja surpreendido ao saber que na nova aliança o dízimo não é obrigatório, pois não existe mais templo onde a glória de Deus se manifestava. E como você e eu sabemos, o templo que nós frequentamos hoje, que é chamado igreja, na verdade é apenas um local onde nos reunimos para ouvir a palavra, adorar ao Senhor e ter comunhão com outros irmãos. Pois, de acordo com a Bíblia, nós somos morada do Espírito de Deus e somos chamados de a Igreja de Cristo. Se o templo físico que você frequenta traz para a sua vida obrigações,
como lei para serem cumpridas, lei criada por homens. Além disso, obriga você a contribuir com o dízimo. Esse lugar está regido ainda pela velha aliança, pois qualquer coisa que nos tire a liberdade contraria a obra consumada da cruz de Jesus Cristo, pois somos livres em Cristo. Para terminar essa mensagem, eu vou ler duas passagens para você. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos? Colossenses 1,24 diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, revele a verdade aos corações que ouvem esta palavra. Espírito Santo, conduza meus irmãos e irmãs, que eles tenham a revelação plena da nova aliança e da obra consumada da cruz de Jesus. Muitos estão cativos, escravizados, sendo que somos livres. Em Cristo somos livres. Revele essa verdade aos corações, Senhor. Obrigado. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A presença de Deus revigora. No livro de Atos, capítulo 3, versículos 19 e 20 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Essa passagem nos ensina que o tempo de descanso vem quando nos voltamos para Deus e passamos tempo na presença dele. Até que cheguemos ao ponto de desejarmos a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa, o diabo terá vantagem sobre nós. Quando enxergamos a verdade de Deus, o diabo perde terreno e começamos a progredir de forma radical em nosso relacionamento e comunhão com Deus. A maioria de nós tenta quase tudo antes de finalmente aprender que o que precisamos não é o que Deus pode nos dar, mas sim o próprio Deus. São tempos que geralmente representam anos de frustração e infelicidade. Mas graças a Deus, o seu Santo Espírito vive em nós. Nos ensina e nos revela a verdade à medida que prosseguimos estudando, lendo e ouvindo a palavra do Senhor. Você conhecerá a Deus mais profunda e intimamente se buscá-lo com diligência. Ele se revelará a você e será encontrado por você. Olha o que diz em Jeremias, capítulo 29, versículos 13 e 14. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Quando Deus quiser se manifestar, Ele o fará. Você não precisa ficar frustrado tentando encontrar Deus. Simplesmente aprenda a esperar nele e ore: Deus, revela-te a mim. Manifesta a tua presença em mim. Espírito Santo, eu me rendo a ti. Conduza a minha vida. Deus dá sinais da sua presença de muitas maneiras. Às vezes não podemos vê-lo, mas como acontece com o vento,
podemos ver a obra que Ele faz em nós. Se eu estiver esgotado, cansado, frustrado, incomodado com alguma coisa e me sentir revigorado depois de passar tempo com Deus, então eu sei que o vento do Senhor soprou sobre mim. Deus quer trazer refrigério à sua vida, como um vento forte. Não fique com a alma perturbada quando a resposta está tão perto. Se você é ocupado demais para estar a sós com Deus, faça alguns ajustes no seu estilo de vida. Não fique esgotado, aborrecido, cansado e estressado quando existem tempos de descanso à sua disposição. Aprenda a se desvencilhar das ocupações da vida para passar tempo com Deus, como Jesus fazia. Costumo dizer às pessoas: é melhor você se isolar e tirar um tempo para estar com Deus antes de desmoronar. E eu o encorajo a levar essas palavras a sério e a fazer o mesmo. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, revela-te a nós, manifesta a sua presença em nossas vidas. Espírito Santo, nos rendemos a ti e pedimos que conduza a nossa vida dentro da vontade do Pai. Buscamos descanso em ti, Senhor, e queremos apenas nos deleitar no seu colo e esperar o seu agir santo. Estamos prontos, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como anda o seu relacionamento com as pessoas? Aprenda com Jesus a relacionar-se com as pessoas. No livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 18 a 20 diz: E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando para onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. Começa essa mensagem com uma pergunta para você meditar. Lidar com pessoas é algo fácil ou difícil? Meu irmão, minha irmã, sabemos que é algo quase impossível, mas é possível sim. Se nós tivermos uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas e tirarmos o orgulho do coração, começa a ficar possível e começamos a ter um bom relacionamento com qualquer tipo de pessoa. Às vezes as pessoas vão embora de nossas vidas e ficamos tristes com a sensação de que tal pessoa nos abandonou. Mas não. Saiba que nada acontece por acaso e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se esta pessoa saiu da sua vida, meu irmão, minha irmã, era porque era para sair. Ela tinha que ir. Então, deixe-a ir. Diversas vezes nós nos questionamos por que certas pessoas sumiram quando a dificuldade surgiu, mas é para isso mesmo que a dificuldade serve. A dificuldade serve para medir as pessoas que ficarão ao seu lado. Benditas as dificuldades, porque nela só fica quem realmente tem que estar. Então celebre quando uma pessoa entrar em sua vida, mas não reclame quando outra sair. Porque existem promessas de Deus para o seu futuro que por vezes certas pessoas não estão incluídas. Os relacionamentos que construímos durante a vida determinam muitas coisas sobre o nosso destino. O que define o seu futuro são os relacionamentos que você tem com Deus
e com as pessoas que estão à sua volta. E quanto mais intimidade com Deus, mais pessoas vindas dele entrarão em sua vida. Quando Jesus for curar alguém pela primeira vez, não será pela fé da pessoa, mas pela fé de quem estava em volta. Você precisa decidir muito bem quem está na sua volta, porque milagres podem acontecer por causa de quem está ao seu lado. Você precisa escolher muito bem quem está do seu lado, pois a decisão é totalmente sua. Muitas pessoas se encontram completamente paralisadas, seja na vida espiritual, financeira, sentimental. Aquele homem paralítico que citamos no início da mensagem em Lucas, capítulo 5, versículos 18 a 20, estava totalmente assim, paralisado. Ele não podia se mover sozinho. Quem está paralisado não se move sozinho. O paralítico não se movia sozinho, por isso ele precisava de pessoas do seu lado para levá-lo para algum lugar. E quem anda sozinho está paralisado em qualquer área de sua vida, não consegue aproveitar as oportunidades. Existem pessoas que estão tão paralisadas que não conseguem mais se aproximar de outras pessoas, fazer amizades. Nesse caso, o paralítico tinha pelo menos 4, pois para carregar uma maca precisava, no mínimo, de 4 amigos. Você não precisa de milhares de amigos, meu irmão, minha irmã. Mas você precisa de amigos que estejam dispostos a te carregar quando você estiver paralisado em alguma área. Amigos que tenham força para subir em um telhado por você. Amigos que tenham mais fé do que você. A vida não se mede somente pelos amigos que você faz, mas pelos inimigos que você deixa de fazer. Nunca se esqueça disso. A Bíblia condena inimizades. Qual é o problema quando você tem mais inimigos do que amigos? É que quando chega a sua oportunidade, eles se juntam para impedir o seu avanço. São muito mais pessoas torcendo para que tudo dê errado ao invés de dar certo. Pode ter certeza disso, meu irmão, minha irmã. Mas eu te pergunto, isso acontece porque as pessoas são más? Não, meu irmão, minha irmã, pois elas são humanas. O ser humano é assim. Infelizmente as pessoas são assim e nós temos que aprender a lidar com pessoas. Temos que decidir se vamos lutar ou abandonar. Qual é a hora de lutar por um relacionamento e qual a hora de abandonar o que já não vale mais a pena. Saiba quem está do seu lado, quem realmente se sacrifica pela sua companhia. Saiba com quem dialogar, pedir conselhos. Não mostre o seu futuro para quem não está sonhando com você. Tem pessoas que, se você partilhar suas fraquezas, no outro dia isso já vai estar na boca de todos. Você não precisa pagar esse erro com o mesmo erro. Porque sim, nem toda amizade realmente vai dar certo. Mas você não precisa quebrar códigos de honra com quem saiu da sua vida. Você não precisa errar com quem resolveu sair. Jesus nos ensina perfeitamente o que é uma seleção de pessoas na vida. Ele tinha 500 seguidores, tinha 12 discípulos, tinha 3 amigos. Quando ele queria falar sobre o futuro ou revelar segredos, ele não falava nem para os 12, ele chamava Pedro, Tiago e João. Existem coisas sobre você que poucos podem saber, coisas que você tem que poucos podem ver, coisas que Deus te deu que não dá para mostrar para todo mundo. E Jesus sabia fazer isso. Jesus tinha departamentos. Quando ele queria contar um segredo, ele chamava os íntimos. Quando ele queria ensinar, ele chamava os 12. E quando ele queria que divulgassem sua glória,
ele chamava os 500. Na maioria das vezes fazemos ao contrário e compartilhamos aquilo de mais valioso para os 500 em nossas vidas. Jesus não viu a fé daquele homem, mas sim a fé dos amigos daquele homem, pois a fé daqueles amigos era maior do que a do próprio homem. Aqueles amigos estavam o levando para Jesus. Se os teus amigos não te levam até onde Jesus está, cuidado. Uma das características que um amigo deve ter é te levar para onde Jesus está. Existem pessoas que elevam o nível da sua fé. Pessoas que levam você para uma próxima fase. São essas pessoas que você tem que departamentalizar, ou seja, colocar no departamento dos íntimos, daqueles que carregam sua cama quando você paralisa e sobem telhados por você. Pessoas vão sair, e isso é inevitável. Como Judas deixou de ser um apóstolo de Cristo e Matias assumiu sua vaga. Entenda, ninguém é insubstituível. Os 3 amigos de Jesus fizeram história, pois quanto mais próximo você está da pessoa certa, mais firme na história você fica. Entenda que você vai ter que selecionar amigos e aprender a lidar com eles. Lidar com pessoas é tão difícil que Jesus tinha um grande amigo. Você sabe quem era o grande amigo de Jesus? Sabe quem era? Lázaro, que quando morreu Jesus chorou. Jesus o amava, era amigo de Lázaro. Agora presta atenção, meu irmão, minha irmã. Lázaro, sendo amigo, nunca trabalhou com Jesus, nunca foi discípulo, nunca foi apóstolo. E o que isso nos ensina? Que existem pessoas que servem para ser somente seu amigo, mas não para trabalhar com você. Jesus sabia lidar com qualquer tipo de pessoas. E ele é nosso maior exemplo de como devemos nos comportar com relação a qualquer tipo de pessoa. Muitos milagres surgem a partir dos seus relacionamentos, quando esse relacionamento pertence a Deus. Uma amizade de um bom relacionamento é aquela amizade que está contigo nos piores momentos. Aquela amizade que para o seu dia para orar por você. Talvez você nunca tenha reparado, mas a especialidade de Jesus era paralisia e cegueira, conforme a palavra diz. 80% dos milagres de Jesus que estão na Bíblia eram sobre isso, porque são coisas que mais acontecem no mundo espiritual. Você fica paralisado em uma área e cego espiritualmente. Você não enxerga mais Deus na sua vida. Não consegue enxergar as coisas boas na vida. Se você se sente assim, aproxime-se de Deus, porque Ele é especialista neste assunto. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, quantas pessoas não sabem se relacionar com as outras? Que através desta mensagem e oração, meus irmãos e irmãs que oram comigo sejam tocados no profundo pelo seu Santo Espírito. Que eles aprendam com Jesus, que é o nosso maior exemplo. Ele nos ensina como lidar com qualquer tipo de pessoa e de como nos comportar com relação a cada caso. Obrigado, Senhor, por esta palavra viva e que a partir de hoje, todos nós saibamos lidar com as pessoas da mesma forma que Jesus lidava. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja cheio do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 44 diz: Então Pedro ainda estava falando estas palavras. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem.
A palavra de Deus ensina que, embora algumas pessoas tenham recebido o Espírito Santo através da imposição de mãos, outras vezes ele simplesmente foi derramado sobre as pessoas, conforme essa mensagem em Atos 10:44, que acabamos de ler. A história foi a seguinte: enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam. Os versículos seguintes, em Atos 10, nos dizem que os crentes que estavam acompanhando Pedro ficaram impressionados porque testemunharam o quão livremente o Espírito Santo fora derramado sobre os gentios que ali se encontravam, como ficou evidenciado pelo fato de falarem em línguas desconhecidas. Você pode pedir a Deus para enchê-lo e batizá-lo com o Espírito Santo agora mesmo, onde você está, simplesmente orando. Eis uma oração que você pode fazer. Ore assim: Pai, em nome de Jesus, peço que tu me batizes com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Concede-me ousadia como deste àqueles que foram cheios no dia de Pentecoste, e dá-me quaisquer outros dons espirituais que tu queiras me dar. Agora você pode querer confirmar a sua fé, dizendo em voz alta: eu creio que recebi o batismo do Espírito Santo e nunca mais serei o mesmo. Meu irmão, minha irmã, se você fez esta oração, espere em Deus silenciosamente e creia que recebeu aquilo que pediu. Caso não creia, então, mesmo que tenha recebido, será como se não tivesse. Você não pode agir com base em alguma coisa na qual não acredita que possui. Quero enfatizar a importância de que você creia pela fé que realmente recebeu e de que não tome decisões com base em sentimentos. Creia e continue crendo. Nunca se esqueça que a sua fé é que move o sobrenatural. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença nesse dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, cremos pela fé que recebemos o Espírito Santo. Não tomaremos decisões baseadas em nossas emoções e sentimentos. Queremos ser testemunhas vivas do seu agir aqui nesta terra e recebemos todos os dons espirituais que queiras nos dar. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra seu coração. No livro de Atos, capítulo 16, versículos de 12 a 14, diz assim: Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus e chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Na cidade de Filipos, para onde Deus dirigiu Paulo e aqueles que com ele viajavam, um grupo de mulheres se reuniu na margem de um rio para orar conforme a passagem dita no início da mensagem. Paulo começou a falar com aquelas mulheres, dizendo-lhes coisas que nunca tinham ouvido antes. Elas estavam acostumadas a viver debaixo da lei judaica, e Paulo entregou-lhes a mensagem da graça.
Uma das mulheres, que se chamava Lídia, abriu seu coração para receber o que Paulo dizia. Assim como Lídia, meu irmão, minha irmã, precisamos abrir nossos corações para as coisas de Deus. O motivo pelo qual um coração aberto é tão importante é porque sem isso não ouviremos nada novo. Não estou falando de coisas estranhas ou inusitadas, mas de coisas diferentes que Deus quer fazer em nossas vidas. É impressionante o número de grandes promessas bíblicas nas quais nos recusamos a crer, porque não fazem parte do que nos foi ensinado anteriormente. Por que a nossa jornada de fé não pode ser progressiva? Por que não conseguimos acreditar que pode haver algumas coisas que não sabemos? Eu não estou afirmando que deveríamos ser tão abertos a ponto de acreditarmos em qualquer coisa que nos dizem, ou que o diabo queira despejar em nós. Mas sim que deveríamos evitar ter uma mente tão estreita que nos leve a rejeitar as coisas grandes e novas de Deus. Não precisamos ter medo de ouvir o que está sendo dito e checar tudo por nós mesmos, lendo a Bíblia e falando com Deus sobre o assunto para vermos se é realmente verdade. Nós temos o Espírito da Verdade conosco. Devemos ter uma mente aberta e não uma mente estreita. Eu fico preocupado com as pessoas que acham que só há uma maneira de fazer as coisas, do jeito delas. Pessoas assim são muito difíceis de se trabalhar. Elas estão, em geral, tão cheias de orgulho que não querem ouvir nada que ninguém lhes diga. Em contraste, o coração de um crente humilde está aberto à verdade. Precisamos ter um coração acessível. A palavra de Deus e o nosso coração testificarão a respeito da verdade quando a ouvirmos. Nossas mentes podem estar trancadas, mas o nosso coração precisa estar disponível para Deus, a fim de permitir que Ele faça coisas novas em nossa vida diária. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, abrimos nosso coração para que a Sua verdade prevaleça em nossa vida. Nosso coração está disponível para Ti, Pai. Faça segundo a Sua vontade. Queremos o novo, Senhor. Queremos verdadeiramente viver a nova aliança de uma forma clara e verdadeira. Cremos no Seu mover, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.